conosco pela internet. Não há fronteiras pela internet, então nós chegamos aí à tua casa, onde você está, no trabalho, e você participa também desse grupo de oração Sagrada Família. Nossa comunidade católica Sagrada Família, talvez você já conheça, já participe conosco dos nossos grupos, se acompanha a comunidade. Ela existe para isso, para evangelizar a família, para resgatar a família, para ajudar a família a ser uma família conforme o projeto de Deus, conforme os desígnios do Senhor. E por isso esse seminário de vida no Espírito Santo, que nos ajuda na caminhada, para evangelizar as famílias, a começar das nossas famílias e assim atingir outras famílias. A comunidade sempre tem duas dimensões, né? Comunidade que salva, a comunidade que salva e a comunidade salvadora. Salva porque nós precisamos ser salvos, nós que estamos na comunidade, somos membros, precisamos ser resgatados, a nossa família precisa crescer, precisa melhorar muito, e aí vamos resgatando, salvando outras pessoas, outras famílias que também precisam, e precisam muito do Senhor. Então, por isso, o seminário, para reavivar primeiramente os nossos corações. Mesmo nós que já fizemos 1, 2, 3, alguns seminários, sempre precisamos desse reavivamento, dessa efusão do Espírito Santo, que tem que ser diária, que tem que ser permanente em nossas vidas. E por isso hoje vamos falar sobre o nosso grande tesouro, o tesouro da igreja. O São João Paulo II dizia: a Eucaristia é o supremo bem da igreja. Vamos falar hoje sobre a Eucaristia, centro da nossa vida cristã. E a Eucaristia, gente, ela contém todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa, né? E a Eucaristia, gente, ela tem duas dimensões. A primeira delas é como alimento. Em Lucas 22, no capítulo 15, versículo 16, diz assim, Jesus diz: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer, pois vos digo, não tornareis a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus, no céu, as bodas do Cordeiro. E aí nós podemos abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de São João, que fala um pouquinho da Eucaristia, no Evangelho de São João, no capítulo 8, que fala um pouquinho sobre esse pão vivo descido do céu, que é Jesus, na sua presença real, na Eucaristia, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Evangelho de São João, no capítulo 8. O capítulo é 6, viu, pessoal? Capítulo 6, isso mesmo. Capítulo 6, nós estamos falando da dimensão de alimento, né? Jesus disse em João 6,55, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E em João, também no capítulo 6,32, diz assim, quando ele falava, né, que nossos pais comeram maná do deserto, segundo o que está escrito, deu-lhes de comer o pão vindo do céu. Aí Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. E a Eucaristia faz isso conosco, é o nosso alimento. Nós não podemos ficar sem a Eucaristia aos domingos. Domingo é mandamento, nós frequentamos a missa aos domingos. Hoje a gente tem muitas pessoas que, infelizmente, católicos, bons católicos, mas perdem por muitas vezes não irem à missa domingo. Pessoas boas, piedosas, mas, hoje eu não fui à missa. E domingo, gente, é um mandamento, né? Guardar domingos e festas, é o dia do Senhor. Então nós precisamos ajudar essas famílias também a perseverarem no domingo. Porque eu sei que nós temos uma caminhada de fé, a gente não deixa o domingo, mas precisamos ajudar essas famílias. Às vezes os nossos vizinhos, às vezes os parentes mais próximos. Eu tive agora com a nossa sobrinha, ela machucou o pé, bateu o pé, e dessa batida começou a inflamar, não sei se o mosquitinho que mordeu, sei que começou a ficar vermelho, inchado, ela ficou mais de 15 dias no hospital, tomou antibiótico forte, olha, foi difícil.
Eu levei um tercinho para ela lá, fui visitá-la, tudo. E graças a Deus ontem ela teve alta, está tudo bem, né? Mas foi um pedacinho difícil, eles não são de participar da igreja, não são de participar da missa. Já participaram, fizeram a primeira comunhão, mas o que acontece com muitos católicos? Faz a primeira comunhão, se afasta da igreja. E lá eu deixei um tercinho com ela. Olha, é importante a gente lançar a semente. E ela falou comigo hoje, liguei, estava tudo bem, falei com ela na casa dela. Tem 12 anos, nasceu no mesmo dia da Regina, filha do meu irmão mais velho. No mesmo dia nasceu a Regina e nasceu a sobrinha Marina. E eu falei com ela, tudo bem, como é que tá? Aí uma das coisas que ela primeiramente falou, ela falou, olha, tio Fê, nós rezamos o terço todas as noites, eu e a minha mãe. Olha que bonito. É importante de a gente lançar a palavra, de a gente não deixar de falar, de a gente evangelizar, não é? Eu quando vou trabalhar, eu trabalho na parte de venda, normalmente na parte da manhã eu estou na rua, né? Tenho bastante cliente para visitar, tudo, e me divirto trabalhando na rua, e é um campo bom de evangelização. Eu trago sempre 2, 3, 4 tercinhos comigo para evangelizar. E vira e mexe vou comprando 20, e depois compro mais 20. Então, a gente não pode perder esse fogo do Espírito Santo. Nós tivemos um momento da efusão do Espírito Santo. O Mauro, a Sandra pregou sobre os carismas. Nós não podemos deixar que isso se apague na nossa vida, no nosso coração. Então precisamos falar da Eucaristia como centro da nossa vida cristã, porque a Eucaristia, gente, é fonte e ápice de toda a vida cristã, não é? Nós temos o exemplo de Luiz e Zélia Martin. Eles tinham um zelo pelo domingo, tanto é que Luiz, ele era comerciante, tinha uma relojoaria, mas ele fazia questão de não abrir os domingos. E naquele pedaço de Aleição era muito movimentado, porque as pessoas saíam das aldeias vizinhas e iam para o centro de Aleição e comprar, porque o comércio era importante naquele tempo ali no meio de Aleição, onde Luiz tinha a sua relojoaria, mas ele fazia questão de trabalhar não aos domingos, trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado e não abrir os domingos. E eles tinham o costume de logo cedo, 5 horas da manhã, levantar para a Eucaristia. Tanto é que os vizinhos falavam, são os passos da família Martin, os santos da família. Diariamente eles iam, né? Mas a gente está falando assim domingo como mandamento, mas a importância, é claro, de a gente ir também durante a semana. E eles tinham o costume, naquela época até, se tinham o costume muitas vezes de participar de 3 missas. Então eles participavam da primeira missa, depois iam uma outra missa que eles chamavam de uma missa festiva, e depois uma terceira missa que é ação de graça. Toda missa é ação de graça. A Eucaristia é dar ação de graças, né? Então, nós precisamos seguir esse exemplo de Luiz e Zélia Martin, porque são os nossos baluartes. Então nós precisamos mergulhar a fundo naquilo que o carisma tem. São João Batista, Luiz e Zélia Martin, São João Paulo II, enfim, precisamos mergulhar a fundo. E isso é um ensinamento importante, né? São Bernardo, que é doutor da igreja, ele dizia assim, ficai sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. Olha a importância da Eucaristia, hein, gente? Não que não seja importante, aqui nós temos, aqui na comunidade, uma família ajudando a outra, nós temos aí a reunião dos alimentos, todo mundo partilha um pouco de alimento, nós montamos as cestas básicas e ajudamos quem mais precisa, a começar de nós, outras famílias também, isso é muito importante, mas a Eucaristia, gente, olha o que São Bernardo diz, ficai sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa, do que distribuir todas as riquezas aos pobres. Nós precisamos assim que hoje nosso coração, o fogo do Espírito Santo abrase o nosso coração da importância de participarmos bem, porque nós vamos à missa, tudo, mas o que acontece também, que muitas vezes nós chegamos atrasados, nós chegamos assim, já ao comecinho da missa, já o padre está cantando, já começou, então eu preciso silenciar o coração, chegar uns minutinhos mais cedo, olhar para o sacrário, Senhor, eu te ofereço essa santa missa por essa situação, e na hora da coleta, aquela oração da coleta, o padre recolhe as orações, isso é levado ao coração de Deus. Precisamos ter esses 5 minutinhos de chegar bem, porque senão a gente já chega agitado, né? Eu sei que a correria é assim mesmo, nós temos filhos, família, mas a gente procurar crescer um pouquinho também nessa preparação antes da Eucaristia, que é muito importante. Então, a dimensão de alimento. Jesus é o nosso alimento na Eucaristia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E é claro, como sacrifício. O grande sentido da missa, gente, o significado da Santa Missa é a atualização daquele único sacrifício de Cristo. Não é uma
repetição, não é uma multiplicação, mas é a atualização daquele único sacrifício de Cristo na cruz. Olha a grandeza da Eucaristia. Muitas pessoas não sabem disso. Ah, mas a missa tem que levantar, tem que... Por isso que nós precisamos ensinar os nossos parentes, os nossos amigos. O que é a missa? É o santo sacrifício do Calvário. Jesus, em cada Santa Missa, ele derrama o seu sangue. Só que agora, claro, a teologia fala sem derramamento de sangue de uma forma incruenta, né? Então, Cristo, que é o único e eterno sacerdote, ele imolou-se na cruz como vítima agradável a Deus, em sacrifício de adoração, de louvor ao Pai, para a redenção e salvação de todos os seres humanos. Por isso que é importante entender muito bem essas duas dimensões da Eucaristia, né, gente? Como alimento e saber que é a atualização daquele único sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que a Eucaristia, gente, é o ato mais sublime que a gente pode participar aqui na Terra. Por isso que a Eucaristia é esse ato tão lindo. Os santos falavam oração rainha. A gente deve ter um amor muito grande pela Eucaristia. Aqui na comunidade nós temos um lema. Fazei tudo, é uma profecia dada pelo Frei Alessio. Fazei tudo em torno de Jesus. Tudo tem que ser feito em torno de Jesus. Porque a Eucaristia não é centro da nossa vida cristã. Então Jesus tem que ser o centro da nossa vida, da nossa família. Luiz e Zélia falavam, Deus é o primeiro a ser servido. E Deus está na Eucaristia, com a sua presença real. Quando nós olhamos a hóstia consagrada, nós sabemos que Jesus está presente ali com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Por isso que o valor da Santa Missa é infinito, pois infinitos são os méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Curadarça, São João Maria Vianney, né, ele falava assim, que o martírio nada é em comparação à missa. Porque o martírio é o sacrifício do homem a Deus. Mas a missa é o sacrifício de Deus pelos homens. É o santo sacrifício. É o sacrifício de Deus pelos homens. Então nós precisamos, gente, valorizar muito a Eucaristia. Mesmo nos dias, às vezes, de semana, nós podemos, às vezes, acordar um pouquinho mais cedo. Nós podemos, às vezes, falar, acho que eu vou renunciar um pouquinho do meu sono, do meu descanso, e vou participar da Santa Missa mais vezes durante a semana. Por que não? Não é verdade? A gente encaixar com o trabalho, ou à noite, ou de manhã, e poder participar mais da Eucaristia. Claro, domingo nós não deixamos, mas podemos participar mais da Eucaristia durante a semana, não é? São Lourenço Capuchin, ele dizia assim, que a missa é o meu céu na terra. E ele andava quilômetros, gente, para procurar uma capela para participar da Santa Missa, fugir dos hereges. Hoje nós temos aí, nós que moramos aqui na Zona Sul Central, mesmo quem mora na Zona Leste, Zona Norte, nós temos muitas igrejas, não é? Ainda tem situações de pessoas que moram mais afastados e acabam, assim, tendo uma missa, às vezes, uma vez por mês. Então nós devemos valorizar a Santa Missa e, se possível, ir mais vezes durante a semana. E lá a gente entregar as nossas vidas, né, gente? A Eucaristia ela é um bem maior, é o maior tesouro das nossas vidas. E a igreja nos ensina, gente, olha que algo lindo, que na hora da morte as missas que tivermos assistido serão a nossa maior consolação. As missas que nós tivermos assistido serão a nossa maior consolação. Assistindo com devoção à missa, você presta maior honra à santa humanidade de Jesus. Perdoa os pecados veniais, os nossos pecados veniais não confessados, das quais nós nos arrependemos. Uma só missa que você assistir, que eu assistir, que nós assistirmos, terá mais valor do que muitas a que outros assistirão por nós. Olha que lindo. E a missa, gente, ela preserva de muitos perigos, né, e desgraças que nos abateriam. Então, precisamos valorizar muito isso. A missa, para nós, a missa alcança para nós um grau de glórias maior no céu. Olha quantos meios de salvação que Deus nos dá e o meio maior que é a Eucaristia. Então, nós precisamos valorizar muito a Eucaristia, porque a Eucaristia, gente, é o nosso tesouro. A lembrar de São Tarcísio, no ano 258, né, gente? Quando houve uma perseguição muito grande aos cristãos, e no tempo de Valeriano, que era imperador romano,
o Papa Sisto II, ele não sabia como levar a comunhão para os prisioneiros cristãos e que desejavam ardentemente receber a Sagrada Comunhão, até já ao passo de ir para o martírio. E foi então que o acólito, na época, Tarcísio, aos 12 anos de idade, ele ofereceu-se para essa tarefa difícil. E ele pensava assim no seu coração. Mesmo com a sua pouca idade, ele falava, às vezes vou passar desapercebido dos soldados. Mas ele foi descoberto, apedrejado e morto por levar a Eucaristia, e antes de morrer ele disse, antes morrer que entregar as sagradas hóstias aos pagãos. Por isso que ele é padroeiro, inclusive, dos acólitos, dos coroinhas, né? Então, precisamos entrar com o nosso coração cheio, com o nosso coração assim aberto para participar da Santa Missa. Lembrar de muitos cristãos que andavam muito para participar da Eucaristia, né, gente? Santa Maria Gorete, por exemplo, para ir às missas aos domingos, ela andava 24 quilômetros, ida e volta, para participar da Eucaristia. Então nós precisamos, às vezes nós temos alguma dificuldade lá em casa com o filho, às vezes agora o filho está pré-adolescente, está dando mais trabalho, ou é uma filha, ou é a criançada, enfim, são tantas situações que hoje nós vivemos em família, que nós precisamos, Jesus no centro, nós precisamos dessa força. Então nós precisamos ir buscar Jesus ali no sacrário, não é? Quantas pessoas que vão buscar o Senhor hoje com uma pessoa que às vezes não é nem cristã, que vai dar um conselho errado, ou às vezes vão em sortilégios, em situações que Deus não está, e nós temos lá Jesus vivo na Eucaristia, no sacrário, e o tempo no sacrário, gente, é o tempo mais bem empregado da nossa vida. A gente pode às vezes ficar 5 minutinhos ali, mas tenha certeza, a graça de Deus, a misericórdia de Deus está agindo ali. Então nós precisamos, como diz São João Bosco, né? Ele dizia assim, queres que o Senhor vos dê muitas graças? Visitai-o muitas vezes. Queres que ele vos dê poucas graças? Visitai-o raramente. Queres que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus sacramentado muitas vezes. Queres vencer o demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Então, qualquer situação que a gente tiver em nossa vida, vamos nos refugiar aos pés do Senhor. Às vezes é um problema que houve entre o casal, você e a esposa. Vamos lá no sacrário, Senhor, eu te entrego tudo isso. Abençoa, Senhor, projeta a tua luz nessa situação. Eu não sei como é que lidar com essa filha, Senhor. Está me dando trabalho, não quer ir à missa. Reza, vai lá no sacrário. Vai lá, entrega a sua filha, reza, pede que o Senhor, que a mão poderosa do Senhor esteja lá com ela. E nós vamos ver grandes graças acontecer, gente. Nós temos que nos apropriar dessa beleza, desse maior tesouro que é a Eucaristia em nossas vidas. Nós precisamos valorizar, entrar com o nosso coração a fundo na Santa Missa, viver cada momento da Santa Missa bem vivido, a hora de pedir perdão, a hora da palavra, a hora do louvor, a hora da oração eucarística, que é tão bela, né, gente? Que a igreja pede pelos que já faleceram, que pede pela própria igreja. Enfim, são tantas as situações que nós vivemos ali na Eucaristia, que é o banquete, que nós precisamos ali, gente, dessa graça para a nossa semana. Santa Catarina de Gênova que falava que o tempo diante do sacrário é o tempo mais bem empregado na nossa vida. Muitas curas acontecem ali diante de Jesus. E quantas pessoas podem testemunhar que foram curadas, né? Uma pessoa que tinha um problema sério nas cordas vocais, ela foi no sacrário, ela pedia, e ela foi curada, como sentindo que o sangue de Jesus aqui lavava todo o ser dela, aqui, as cordas vocais, a sua voz voltou, ela foi curada, e o médico atestou a cura. Então nós precisamos ali, na hora do momento da comunhão, muitas vezes a gente se dispersa um pouco, não dispersa? A gente recebe a comunhão, às vezes nem conversa com o Senhor. E é o momento do quê? De intimidade com Deus. É o momento maior da semana. Jesus está ali, conversa com o Senhor, adora o Senhor. Adora, pede o sangue de Jesus que lave todo o seu ser. Jesus, porque nós recebemos corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Jesus, lava todo o meu coração, lava a minha mente. Imagine, gente, o sangue de Jesus lavando todo o nosso ser na Eucaristia. É a maior cura que nós podemos ter, gente.
Claro, somos curados na nossa oração diária, no terço, na nossa oração pessoal. Quanto mais na Eucaristia, quando recebermos o Senhor vivos. Por isso que são muitos os frutos da comunhão em nós, né? A gente aumenta a nossa união com Cristo, a comunhão separa-nos do pecado, nos preserva dos pecados futuros, fortalece o amor, a caridade em nós, não é? São Tomás de Aquino, ele falava que a comunhão destrói a tentação do demônio. A comunhão destrói a tentação do demônio. Por isso que nós vimos relatos de pessoas que, com comunhão diária, com a Santa Missa diária, elas são curadas de um vício. Nós podemos ver o caso de muitas clínicas, nosso caso da Fazenda Esperança, do Frei Hans. Lá se tem trabalho e oração. Trabalho e oração, oração e trabalho. E lá, se não me engano, missa diária, né, Heraldo? Olha que beleza. Quantos jovens, pessoas, adultos que estão ali, que vão para a Eucaristia diariamente, fazem uma experiência do amor de Deus, através dessa oração maior que é a Santa Missa, e são curadas sem precisar de remédio. Sem precisar de remédio. Porque se abre ao Senhor. E a Eucaristia é a cura para nós, não é? É a fonte, é a ápice de toda a vida cristã. Então nós precisamos, gente, mais uma vez eu falo, valorizar e ensinar outras famílias a beleza do nosso maior tesouro, que é a Eucaristia, o supremo bem da igreja. E até a gente ter a consciência também, gente, que muitas pessoas hoje faltam um domingo à missa, vão comungar no outro domingo. Não, não é assim não. Gente, nós temos que ter aquele zelo, aquele respeito pela Eucaristia, não é? Domingo é um mandamento importante. Se por uma besteira nós faltamos à missa domingo, não podemos comungar. Precisamos nos arrepender e fazer uma boa confissão. A palavra de Deus na carta aos Coríntios diz assim, no capítulo 11, versículo 29 e 30. Quem recebe indignamente o corpo e o sangue do Senhor, recebe e come a própria condenação. Então, a vigilância tem que ser muito grande também nisso. Muitos católicos fazem isso. Por besteira não vão à missa, chegou visita, não sei o quê, não vão à missa domingo, no domingo está comungando. Não pode. Por um motivo muito grave, só por um motivo muito grave deve nos afastar da Eucaristia. Um motivo de doença, um motivo que realmente não deu. Hoje nós sabemos aí o trabalho, né, as pessoas que trabalham na área da saúde, os médicos, mas mesmo esse pessoal, a igreja até abre o sábado como preceito também, o sábado à tarde já vale, a pessoa vai trabalhar no domingo, ela pode ir no sábado à tarde. Agora, dificilmente a pessoa pega uma jornada no domingo o tempo todo, né? 12 horas. Normalmente dá para você ir de manhãzinha, ou dá para você ir à noite, não é verdade? Então, precisamos, né, valorizar. Eu lembro daquele testemunho bonito do padre Roberts de Grandes, quando o padre Francisco chegou para ele, o padre Francisco estava muito doente, com leucemia, né? E ele foi chamar o padre Roberts de Grandes, tem um ministério forte de cura e libertação, né? O padre de Grandes ainda é vivo, né? Não sei se o padre de Grandes, será que ele faleceu? É vivo? É vivo. E ele falou para o padre Francisco, eu estou saindo para uma missão agora, vou pegar o avião. Eu não posso rezar por você, mas você não vai celebrar a missa? O padre Francisco estava com leucemia, falou, eu vou celebrar. Então você vai pedir a cura aí na missa. Você não vai comungar o corpo e o sangue do Senhor? Você não é sacerdote? O padre de Grandes foi firme. O padre Francisco ficou chateado com ele, o padre de Grandes foi embora, foi pegar o avião, foi para uma missão, e o padre Francisco ficou com aquilo na cabeça. Puxa, eu sou sacerdote, e o padre de Grandes falou uma coisa certa, eu vou pedir na hora da comunhão a cura. O que o padre Francisco fez? Celebrando a Eucaristia, ele pediu o sangue de Jesus que lavasse todo o ser dele. E aí o que aconteceu? Foi curado da leucemia. E depois foi testemunhar para o padre de Grandes. Padre de Grandes, olha, a sua orientação foi a melhor possível. Foi melhor que a sua oração. Então, as curas que nós precisamos, gente, estão na Eucaristia. Né? A cura de um vício, né? Alguma inclinação que a gente tem. Nós precisamos ali buscar força no Senhor. Senhor, me cura, me ajuda. Por isso, a graça talvez de participarmos, quem sabe até diariamente da Santa Missa. Por que não? Ou 2, 3 vezes na semana, nós podemos, talvez, dar esse passo de fé, aquilo que eu falei, renunciar um pouquinho ao sono, né? Então, talvez, eu tenho certeza, eu e você, nós precisamos, assim, melhorar muito nisso, né?
Santa Teresinha dizia uma coisa tão linda, gente. Santa Teresinha dizia assim, numa de suas cartas, dizia uma das suas irmãs, né? Ela dizia assim: não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce a cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu na nossa alma, onde ele encontra suas delícias. E aí ela continua: quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário da alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono, afastada da comunhão. Eu vou repetir o que Santa Teresinha disse a uma de suas irmãs. Não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce a cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu da nossa alma, onde ele, Jesus, encontra suas delícias. Nós quando estamos na comunhão com o Senhor, é uma só carne. Por isso tem que ser um só pensamento, um só coração. É o Senhor colocando no nosso coração, na nossa mente, os desejos dEle, a vontade dEle. Essa comunhão de amor com o Senhor na Eucaristia é o que nos enche de alegria para trabalhar no dia seguinte, para viver bem a nossa vida familiar, para educar um filho na fé. E ela continua: quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário da alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono, afastada da comunhão. Por isso que nós não podemos nos afastar do banquete eucarístico, da Sagrada Comunhão. Ali está a fonte e o tesouro de todos os bens, que é Jesus. São Francisco de Sales, ele dizia assim: duas espécies de pessoas devem comungar com frequência. Os perfeitos para se conservarem perfeitos. É aquilo que Jesus falava da perfeição cristã, porque a gente não é perfeito, né? Mas a gente, na nossa limitação, na nossa concepção humana, a gente dá o nosso melhor, né? Por isso é a perfeição cristã. Então, duas espécies de pessoas devem comungar com frequência. Os perfeitos para se conservarem perfeitos e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Então, todos devem comungar com frequência. E São Domingos Sávio, gente, olha que santinho, né? Ele falava assim: para sermos felizes, nada nos falta neste mundo. Olha, presta atenção. Para sermos felizes, nada nos falta neste mundo. Só me falta ir ver no céu a Jesus, a quem agora com os olhos da fé contemplo e adoro sob o altar. Nós, quando estamos diante de Jesus, nós estamos diante de Deus. Nós não precisamos de mais nada, gente. Quem tem o Senhor tem tudo. Então, precisamos, gente, a cada momento de nossas vidas, sempre mais nos abrir, cada vez mais tomar consciência, cada vez mais valorizar a presença do Senhor, a presença eucarística do Senhor em nossas vidas. Por isso a importância de buscarmos quanto mais possível, quanto mais vezes possível na comunhão, não é? Durante a semana, não só aos domingos, mas durante a semana a gente valorizar. São Felipe Neri falava que a devoção ao Santíssimo Sacramento e a devoção à Santíssima Virgem são o melhor meio e o único meio para conservar a pureza. Olha, São Felipe Neri, o santo da alegria, ele dizia que a devoção ao Santíssimo Sacramento e também a devoção à Santíssima Virgem são não o melhor, mas o único meio para se conservar a pureza. E ele falava que somente é capaz de conservar puro um coração aos 20 anos se comungar, se estiver na presença de Jesus Eucarístico. Não pode haver castidade sem Eucaristia. E nós, castidade no nosso casamento também. Não é? O marido que procura conservar a castidade, o marido que procura viver bem a vida matrimonial, a castidade no matrimônio. Não é fácil, o homem muitas vezes é impelido no olhar as cenas, esse mundo tão erotizado, tão erótico, mas ali precisa ter uma vigilância, né? As mulheres também viverem bem a castidade. Onde nós vamos encontrar para viver essa castidade? Na Eucaristia. Tanto é que você pode reparar, uma pessoa que comunga diariamente, você pode notar, essa pessoa tem algo diferente. No semblante, ao falar com essa pessoa, a santidade que a pessoa passa, normalmente é assim, não é verdade? Então, não podemos bobear, né, gente? Isso que eu vou falar mais uma vez.
Porque tem muitas pessoas que comungam o Senhor num domingo, faltam a missa no outro domingo e não comungam. Não pode ser assim, gente. Tem gente que ouvirá essa pregação, não sei quem, não sei se é você que está me ouvindo, mas talvez esteja acontecendo isso com você. Jamais pode acontecer isso. Domingo é mandamento, é dia do Senhor. Dies Domini, dia do Senhor. Precisamos valorizar a Eucaristia. E vamos receber aquele que é o Senhor da nossa história. Ele é que nos dá força para que nós possamos viver bem a nossa vida de família, os nossos desafios. Então nós vamos agora pedir ao Senhor que cada vez mais nos dê essa compreensão desse melhor meio de santificação, que é a Eucaristia. Não há meio melhor para se chegar à perfeição do que a Eucaristia, do que a Santa Missa, a comunhão.